Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021, nossa aula de arte. Sexta-feira, dia 29, nossa última sexta-feira do mês. Quando voltarmos no final de semana, segunda-feira, será novembro já. Dia 1 de novembro. Muito rápido, né? Daqui a pouco chega aí o Natal, daqui a pouco termina o ano letivo de 2021 e vocês irão para o terceiro ano. Vê que maravilha? Então, hoje, na nossa aula de arte, vamos dar continuidade ao nosso assunto da quarta unidade, tá? Estamos falando sobre artes integradas. Já iniciamos quando falamos sobre o folclore, falando sobre parlendas. Lembram que eu, logo no começo do livro, logo no começo do assunto, né? Na página 66, vem aí uma parlenda. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. E depois ele vem perguntando a vocês se vocês já ouviu esta parlenda. Lembram? Aí na atividade, eu pedi para que vocês pesquisassem e escrevessem e ilustrassem 3 parlendas, né? Então, parlenda faz parte das brincadeiras folclóricas infantis. Muitas brincadeiras conseguiram ultrapassar o tempo e divertir crianças até hoje. Então, continuando falando sobre folclore, vou lembrar a vocês a definição, tá? O que é folclore? Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. Então, folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares que são passados de geração em geração, constituído por parlendas, lendas, brincadeiras, provérbios, danças, comidas e etc. Então, a gente vai ver cada um dessas manifestações, tá certo? Populares. A gente vai falar sobre cada uma delas com um exemplo e depois eu vou deixar para vocês 2 atividades no nosso livro de arte sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Parlendas. Parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de crianças. Possuem uma rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. Muitas parlendas são antigas e algumas delas foram criadas há décadas. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante tradição cultural do nosso povo. Tem aí 3 exemplos de parlendas. Aqui o livro trouxe, né? Que é Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, tá? Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Quem cochicha, o rabo espicha, come pão com lagartixa. E aqui todo mundo conhece também, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Com certeza, vocês já ouviram essas parlendas, os pais de vocês. Os avós devem conhecer outras parlendas também. Porque, como a definição diz, muitas dessas parlendas foram criadas há décadas, né?
há muitos e muitos anos. Então, como são fáceis de ouvir e aprender, tá aí na boca do povo. Lendas. Todo mundo conhece uma lenda do folclore, né? Tem aí a lenda do Boto Rosa, da Iara, o Curupira, o Saci, a Cuca, o lobisomem, a mula sem cabeça. Então, o que são as lendas? Da mesma forma que as parlendas foram criadas por alguém com o intuito de passar alguma mensagem ou simplesmente assustar alguém, né? Pois é. Então, essas lendas, ao certo, ninguém sabe se existiram ou não, porque não tem nada registrado. O que tem são as conversas, né? Que vai passando de geração em geração essas histórias e com isso chegaram até nós, né? Passaram aí do tataravô, da bisavó, da avó, e todo mundo contando as mesmas lendas, e por isso que virou popular, tá? Porque não tem uma pessoa que não tem o autor dessa lenda. Foi criada de boca em boca, alguém ouviu, aí aumentou um pouco e modificou a história e está aí até hoje fazendo parte do nosso folclore. Brincadeiras. Temos aí várias brincadeiras folclóricas. Pipa, pula corda, amarelinha, pega-pega, peão, bola de gude, esconde-esconde. Semana das Crianças eu levei para a escola um pote com algumas prendas, né? E fiz aquela brincadeira do boca de forno. Boca de forno, tirando bolo, abacaxi, maracujá, se eu mandar, for, se não for, paga a prenda. E dentro do potinho tinham várias brincadeiras que a turma fizeram. Então, essa brincadeira do seu mestre, né? Seu mestre mandou, seu rei mandou, também faz parte do folclore, tá? Ninguém sabe ao certo quem foi que criou, mas aí foi passando de geração em geração e continua até hoje. E é certeza que todo mundo conhece, todo mundo já brincou com alguma dessas brincadeiras folclóricas. Aí a gente tem os provérbios. Provérbios são expressões populares mostradas com poucas palavras, mas repletas de significado, que contêm ensinamentos. Muito parecido com as fábulas, né? Sempre vem com ensinamento. Aí eu coloquei 3 aí. A primeira é: filho de peixe, peixinho é. Quer dizer que um parece com o outro. O filho parece com o pai, tá? Ou a filha parece com a mãe. Tem os mesmos jeitos, os mesmos costumes. Por isso que é usado muitas vezes esses provérbios para dizer que um parece com o outro. Nem tudo que reluz é ouro. Quer dizer que nem tudo que brilha é ouro. De grão em grão a galinha enche o papo. Quer dizer que aos poucos a gente consegue realizar alguma coisa, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Comprar alguma coisa, aprender, porque é aos poucos, de grão em grão, certo? Então, os provérbios são expressões que sempre traz algum ensinamento, sempre traz algum aprendizado. E da mesma forma, existem há décadas, tá? Coloquei 3 aqui, mas se você abrir aí o Google, vão aparecer muitos provérbios. O espaço aqui é que era pequeno para colocar. Danças. Coloquei 3 danças que a gente tem o hábito, né, que a gente costuma vivenciar aqui no nosso estado, o estado de Pernambuco. O frevo, com certeza todo mundo já ouviu, sabe dançar ou já viu. Temos a quadrilha junina, que também eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter participado de alguma quadrilha junina, devem já ter assistido algumas apresentações. E tem o maracatu, que a gente vê bastante no carnaval, né? Que são esses caboclos de lança, e eles vão andando sempre bem coloridos e fazendo um barulho
por causa de um instrumento que eles colocam nas costas. Na medida que vão andando, vai balançando. Então, coloquei 3 danças. Danças também fazem parte do folclore, principalmente do folclore brasileiro, né? Porque dentro da nossa cultura existem vários ritmos, vários estilos, vários gostos para dança, certo? Como a gente está no mês de outubro, aí me perguntam, mas por que está falando folclore agora, se o folclore foi em agosto? Por quê? Porque agora no dia 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas. Só que dentro do nosso país também é comemorado o Dia do Saci. Tá? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Apesar de ser um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, o Dia do Saci foi criado em caráter nacional no ano de 2005, com o objetivo de diminuir a importância da comemoração do Halloween e a influência da cultura norte-americana no nosso país, no Brasil, valorizando a cultura nacional. Ambas as comemorações são no dia 31 de outubro e exaltam as travessuras e as gostosuras. O que é que está acontecendo? De tanto se falar em Halloween, Halloween é uma palavra americana, a festividade é norte-americana também. De tanto se falar no Halloween, em 2005, criaram o Dia do Saci. Para quê? Para exaltar a nossa cultura. Para que a gente possa vivenciar travessuras, gostosuras, porém com um personagem nacional, um personagem nosso, né? Um personagem da nossa cultura, do nosso folclore. Aí existe sempre essa questão, tá? Nos meios de comunicação, nas escolas, para que não se vivencie o Halloween e sim o Dia do Saci. Porém, como a gente já está muito acostumado com o Halloween, claro que a gente não vivencia o Halloween da mesma forma que os americanos. Para nós, é mais o fato de se fantasiar, né? A questão dos doces, das brincadeiras, dos sustos, né? Aí, com isso, quando criaram o Dia do Saci, tentaram trazer as mesmas coisas. A questão das brincadeiras, dos sustos, das fantasias, tá? Porém, com a grande diferença que é um personagem nosso, um personagem nacional, né? Do nosso folclore brasileiro, tá? Mas e você? O que é que você prefere vivenciar? O Halloween ou o Dia do Saci? Lembrando que todos os dois são comemorados no dia 31 de outubro, tá? No domingo agora. Então me responde lá no aplicativo qual que você prefere, o Halloween ou o Dia do Saci. Manda para mim a resposta, certo? Lá no aplicativo, lá no Clasar. Como atividade, eu vou deixar para vocês 2 folhas, 2 atividades no nosso livro de arte. Além dessa resposta que eu quero lá no aplicativo, vou deixar para vocês as páginas 68 e 69. 68 é a continuação da atividade que a gente fez sobre os provérbios. Sobre as parlendas, desculpa. Então, 68, 2. Que outras brincadeiras infantis você conhece? Aí você vai relatar, vai escrever aqui, ó, nessas linhas, as outras brincadeiras infantis que você conhece. Aqui embaixo tem um quadro de Bruegel, que é chamado de Jogos Infantis, que retrata 80 brincadeiras infantis da época em que ele viveu. Isso nos faz lembrar os brinquedos populares que fazem parte do nosso folclore. A pipa, o peão, as bolinhas de gude são brinquedos muito simples, mas têm atravessado gerações e divertido a garotada. Tenho certeza que todos vocês já viram bola de gude, já brincaram, viram peão. A gente tem inúmeros tipos de peão, não é? E a pipa também, né? Tem a questão de
confeccionar pipa, muitos gostam de comprar, a gente vê bastante na praia, né? E eu tenho certeza que vocês já brincaram com um desses três ou já viram. Então, na página 69, vocês têm a atividade 3, que diz assim como Bruegel, faça um desenho das brincadeiras folclóricas de que você mais gosta. Bruegel fez o quadro Jogos Infantis com 80 brincadeiras. Se você olhar direitinho, você vai conseguir identificar todas elas, tá? Apesar de ter algumas partes bastante escuras na imagem, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar a maioria dessas brincadeiras. Vocês vão ter que fazer como ele. Não precisa ser 80, claro, né? Mas aí vocês vão retratar nesse espaço aqui, vocês vão ilustrar com as brincadeiras folclóricas de que você mais gosta. A gente falou em algumas aqui no vídeo. Tem algumas citadas aqui no livro. Então, dá uma olhada, dá uma lida e faz o teu desenho, tá certo? Você também pode perguntar a alguém de sua família sobre outras brincadeiras populares e ensiná-las aos colegas. Será um barato. Então, teve dúvida? Só lembrou duas? Pergunta aí a alguém da família. E se tiver oportunidade, se estiver em sala de aula, passa para os colegas, tá certo? Ensina aí a brincadeira. Termina a aula com vocês hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Volto daqui a pouco com a nossa primeira aula de literatura, o novo paradidático, que a gente vai trabalhar nesta unidade, certo? Então, até daqui a pouco. Um cheiro no coração de vocês. Me aguardem.